Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você está assistindo essa aula. Hoje nós teremos uma aula sobre pets a bordo, como embarcar pets, né, do início ao fim, um passo a passo para você ter aí uma nova oportunidade de lucro na sua agência, com a nossa amiga especialista Flávia Palata. Então, eu passo a bola para você, Flávia. Pode se apresentar e mostrar aí para a gente como a gente consegue escalar aí, né, e ter uma nova fonte de renda e de captação de cliente, né? Embarcando pet. Perfeito, obrigada pelo convite, Geraldo. Obrigada a todos que estão me assistindo. Já falo para convido vocês a salvar o meu número se tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma coisa, ou durante a aula, se surgir alguma dúvida, pode ir chamando. Quem estiver ao vivo, a gente está aqui com a Calu e a Rosana para responder o chat ao vivo. Pode ir passando as perguntas durante a aula. Se porventura eu não conseguir respondê-las durante o tempo ao vivo da aula aqui, elas me passam as perguntas e eu respondo para vocês no particular, tá bom? Bom, eu sou médica veterinária, estou há 18 anos na área da medicina veterinária e há 16 anos eu entrei na área do embarque animal, do embarque pet propriamente dito. O meu primeiro embarque foi uma salsichinha, não é essa da foto, apesar de também ser uma salsichinha e também chamar Luna, não é essa a Luna que foi o meu primeiro embarque. Meu primeiro embarque foi para a África do Sul. E eu já falo para vocês que é do top 3 mais difícil de embarcar. Então eu já comecei com o pé na jaca e aí isso me trouxe muitas experiências, muitos aprendizados que eu vim ganhando aí ao redor desses 16 anos trabalhando com isso. Então eu vou passar para vocês uma parte médico veterinária, uma parte agente de viagens e uma parte trabalhando aí a parte aeroportuária propriamente dita, que eu fiz alguns cursos dentro da parte de aeroportos, na IATA, através do PATA e alguns outros cursos para poder conhecer um pouquinho os bastidores dos embarques dos animais. E nesses 15, 16 anos aí de experiência, eu ouvi muitos tutores brigando, reclamando sobre o pet ir no bagageiro, o pet ir na carga viva, o pet ir junto, ir separado, e como que cada uma dessas situações funciona, e a gente vai falar um pouquinho. Mas antes de eu trazer para vocês esse passo a passo propriamente dito, eu preciso apresentar para vocês o mercado atual em que a gente está inserido. Vocês estão inseridos aí no mercado de turismo. O mercado de turismo é um dos mercados que mais cresce hoje em dia, né, no Brasil. Só que o mercado pet, ele é um mercado que está em franco crescimento e a gente está mudando a visão do mundo em relação aos pets. Se a gente for pensar os nossos pais, os nossos avós, como eles tratavam os pets, é totalmente diferente do que a geração que a gente está vivendo agora trata o pet. Então, trazendo aqui para vocês um pouquinho do mercado pet em números, em valores, em reais, a gente teve aí um aumento muito grande e está aumentando cada vez mais. E em 2024, a gente teve uma alta impulsionada nos serviços, principalmente de turismo pet. Então, em 2024, a gente teve um boom, que logo que a gente saiu aí da pandemia, o turismo teve aquele boom, onde estava todo mundo de saco cheio de ficar preso em casa. Então, vamos viajar. E durante a pandemia, quem entrou dentro da casa do brasileiro foi o pet, não só do brasileiro, mas de todos os lugares do mundo. E agora eu quero viajar, e o que eu vou fazer com meu pet? Eu não vou deixar ele em casa sozinho, porque esses pets, na grande maioria das vezes, têm dependência emocional desses seres humanos, e os seres humanos neles. E o que a gente estima aí de encontrar no mercado para o ano de 2026, né? A gente já teve aí, de 2023 para 2024, 15% de aumento. E se a gente for falar de 2025, que nem acabou ainda, tá? A gente está falando aí de um ano que ainda está em andamento, a gente já teve 160% de aumento na busca de hotéis sendo pet friendly. E 2024 a gente já tinha tido um crescimento de 238%. Então é um mercado que está trazendo aí para a gente uma oportunidade muito grande. E tenho para falar para vocês que aqueles que não forem pet friendly, aqueles que não estiverem preparados para trabalhar com pet, vai ter um baque muito grande aí em 2026, tá bom? E o que a gente encontra dentro desse cenário todo? Um faturamento estimado de 81 a 83 bilhões de reais, um aumento de crescimento do turismo de 6%, e a gente tem uma tendência de consolidação das famílias multiespécie, que são aquelas famílias que substituíram o filho pelo cão, querendo viajar com esses novos filhos aí de quatro patas. E isso não sou eu quem estou falando para vocês, não. Isso é o mercado. Então, a gente tem
pesquisa dos Estados Unidos falando que 43% dos americanos preferem ter pets em vez de ter filhos. Nós temos aí a geração Z e os milênios, que tem 38% só que querem ter filhos, o resto, 62%, que é a grande maioria, prefere ter pet do que ter filho. A China, que está aí sempre aparecendo na televisão, que come bicho, né? Que come cachorro, que come gato, não tem mais intenção de ter filhos e sim intenção de ter pets. Então, é um mercado que ele está crescendo a toda hora, porque as famílias estão tendo agora mais animais do que filhos, e a taxa de natalidade, então, está caindo. Se a gente não começar a preparar esse mercado, a gente vai ficar para trás, tá? Com esse aumento da família multiespécie, a gente precisa entender quem é essa família multiespécie. Então, quando a gente vai trabalhar com nicho de mercado, eu preciso entender quem é esse nicho de mercado, quem é esse cliente que está buscando um atendimento pet friendly, tá? Ele está buscando, então, alguém que cuide do pet dele como um filho. Então, ele não quer alguém que vai olhar para o pet como um animal. E aí já começa a tua fala. A forma como você vai falar com o teu cliente, falando a respeito daquele pet, se você tratar aquele pet como sendo uma carga, como sendo uma mala, como sendo um objeto, você já perdeu o teu cliente ali. Porque esse cliente, ele é um cliente que tende, mesmo não tendo muito poder aquisitivo, ser um cliente premium. É o tipo de cliente que vai preferir investir no conforto e na qualidade da viagem do pet do que no próprio conforto e na própria qualidade. A maioria dessas famílias muda o itinerário para dar conforto para o pet. A maioria dessas famílias muda o tipo de passeio que vai fazer para que o pet esteja presente. Então, se você não centralizar o teu atendimento, pondo o pet no centro, você vai acabar perdendo esse cliente. Ou ainda vai gerar uma impressão muito ruim para o teu cliente, tá? Então, essas famílias, elas vão ter uma preferência de um atendimento super premium, eles vão ter preferência de um atendimento que centralize esses animais, tá? E quando a gente fala de um cliente que quer um atendimento super premium, que quer um atendimento diferenciado, isso aumenta o nosso ticket médio. E quem aqui não quer ganhar dinheiro, me fala aí, porque daí a gente nem precisa continuar trabalhando no turismo blindado. Vamos deixar quieto esse negócio, né? Então, vamos trabalhar para que a gente consiga, então, juntos ganhar dinheiro. E aí eu trago aqui para vocês uma forma de fidelizar o cliente de vocês, uma forma que é o meu lema no meu dia a dia. Fui professora acadêmica, tenho clínica veterinária, tenho agência de viagens, e essa mulher falou essa frase, e essa frase é o que rege a minha vida. Eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que eu disse, as pessoas vão esquecer o que eu fiz, mas elas nunca vão esquecer como eu as fiz sentir. Então, quando você faz o teu cliente sentir que a viagem foi maravilhosa, quando você faz o teu cliente sentir que ele se sentiu acolhido, que ele se sentiu protegido, que deu tudo certo, ele vai viajar sempre com você. Então, você vai marcar o teu cliente, você vai fidelizar o teu cliente com a melhor fidelização que tem, que é o marketing emocional. Quando você trabalha com marketing emocional, você gravou o teu cliente no teu cérebro e você nunca mais deixa de ter esse cliente, tá? Porque no mundo, o que a gente está vivendo hoje é um monte de gente com um monte de problema de saúde mental. Então, a gente vai ter um monte de pessoa estressada, um monte de pessoa com burnout, suicídios aumentando, problemas mentais aumentando. E quem é a solução de tudo isso? É o pet. Todos esses clientes que têm o pet, eles buscam o pet como sendo um suporte emocional, como sendo uma situação de melhora de saúde. Aqui no Brasil, a gente não tem a aceitação do termo animal de suporte emocional, como a gente tem em outros lugares do mundo, e a gente vai falar sobre isso na palestra, mas é cientificamente comprovado que aumenta o número de benefícios quando a pessoa tem pet. Tem alguns estudos que saíram recentemente que diminui o risco de doença coronária a pessoa que tem pet. Diminui o índice de mortalidade dessa pessoa, né, o índice de suicídio, por conta dessa pessoa ter pet. E agora a gente tem a Suíça prescrevendo, médicos suíços prescrevendo para que as pessoas viajem. E na Europa é autorizada a viagem junto com o pet. Nós temos na Itália aí até algumas companhias viajando com pets até 12 quilos. Então agora a gente tem prescrição médica acontecendo e é uma tendência o Brasil copiar o que acontece no cenário mundial. Se em 2025 a gente já tem um CID, né, que é um código médico dizendo que a pessoa precisa viajar, a partir de agora estaremos recebendo prescrições médicas de viagem. Então vamos começar a se preparar para esse mercado. Porque cuidadamente é conviver com quem nos traz equilíbrio. Pet, viagem hoje são terapias reais para o corpo e para a mente. E a gente tem que estar preparado
para fornecer essa terapia. E quando a gente está trabalhando com pet, propriamente dito, focando 100% em turismo, vocês vão falar para mim assim, Flávia, eu sei vender passagem. Eu vendo passagem há 20, 30 anos. Talvez eu venda passagem muito antes de você começar a trabalhar com embarque de animais. Ok, mas você sabe qual dessas companhias aéreas tem treinamento específico para o bem-estar do pet? Você sabe quais as normas internacionais que cada uma dessas companhias estão regidas? Vocês sabem quais as normas internacionais que cada uma das escalas que você pretende colocar o teu pet está escalado? Você sabe se aquela companhia que você está fazendo dois voos, ou, por exemplo, você vai fazer um voo nacional e um voo internacional, e a gente já vai falar sobre isso. O voo nacional aceita 10 quilos, mas o internacional aceita 8, o PET tem 9. E aí, como é que você vai fazer com isso? Você estava preparado para isso? A bolsa de transporte da companhia que você fez no nacional era aceita, só que no internacional ela não é aceita. E aí, seu cliente vai ficar parado no meio do caminho? E eu recebo ligações sobre isso de clientes e de agentes diariamente, tá? E o que eu, como agente de viagens, ou eu, como tutor de pet, preciso ter para viajar? Eu preciso ter uma documentação. Essa documentação eu vou falar para vocês sobre cada um dos grandes grupos de documentação, mas ela vai ter que obedecer às normas da companhia aérea, ela vai ter que obedecer às normas da origem, no caso a gente está no Brasil, então saindo do Brasil, as normas do Brasil, ela vai ter que regir as normas do país que ele for parar. Então, se ele for fazer escala em algum país que não é o país de destino, a gente vai ter que cumprir as normas daquele país e depois as normas do país de destino. E o que acontece muito é que todo mundo olha no GovBR, olha só o que está nas normas do governo brasileiro, ou olha só o que está nas normas da companhia aérea. E aí a gente tem problema durante o embarque. Vou trazer aqui para vocês um exemplo que a gente vivenciou faz 2 semanas. A cliente, ela morava na União Europeia, no Reino Unido, tá? Ela veio de Londres para o Brasil. Ela comprou uma viagem pela TAP, saindo de Londres, parando em Portugal e Lisboa, chegando em Guarulhos. Fez a documentação dela lá no Reino Unido, e a documentação do Reino Unido vale por 60 dias, tá? Essa validade de 60 dias da documentação do Reino Unido, não é que ele não vale por 60 dias, ele vale porque o inspetor de entrada ele vai pedir esse documento para ver se esse pet pode realmente voltar para o Reino Unido, porque é uma liberação de entrada do Reino Unido. Esse documento ele não vale para ela voltar saindo do Brasil. Só que ninguém informou isso para ela. O agente de viagens, que ela pagou consultoria PET para o agente de viagens dela, falou que com esse documento ela voltaria. A companhia aérea, quando ela veio, disse para ela que com esse documento ela voltaria. Quando ela chegou para embarcar, a companhia aérea pediu a documentação do Brasil. Ela disse: eu não tenho, só tenho essa. E ela foi impedida de embarcar. E aí a companhia aérea falou para ela: tá bom, então você tem 2 dias para fazer a documentação. Hoje é quinta-feira, eu vou emitir o seu bilhete para sábado. O governo brasileiro pede no mínimo 3 dias para fazer a documentação, 3 dias úteis. O embarque dela foi negado numa quinta-feira no final do dia. Eu não conseguia emitir esse documento para o sábado, eu conseguia emitir esse documento para segunda-feira. Resumindo, ela perdeu o segundo voo e ela teve que comprar todo o voo de novo. Com ela tendo que comprar todo o voo de novo, ela gastou uma passagem num valor exorbitante. Vocês trabalham com isso, sabem que uma passagem de emergência é cara. E além dela ter gasto esse valor exorbitante, sabe o que ela fez? Ela autuou a agência de viagens que ela pagou assessoria PET para que a agência de viagens ressarcisse ela. E ela está processando a TAP porque a TAP fez o reagendamento de passagem sem tempo hábil para fazer. E, gente, isso vai dar uma briga? Vai. O que aconteceu com essa cliente? Essa agência de viagens perdeu esse cliente. Essa agência de viagens vai ter um problema sério jurídico, porque ela vai ter que ressarcir essa cliente para quase 20 mil reais, que foi um gasto alto. Essa cliente está entrando contra danos morais, porque ela estava voltando para a festa de aniversário do sobrinho dela, que ela ia fazer o bolo, o sobrinho não teve bolo. Então, tudo isso porque não se sabia das normativas PET. Tá? E aí eu trago mais uma dor do mercado aqui para vocês. Esse é o Adar. O Adar, a dona dele estava se mudando para a Holanda
E nessa mudança para a Holanda, ela decidiu fazer toda a documentação por conta própria, ligou para um agente de viagens de confiança da família. O agente de viagens falou: Olha, eu não me responsabilizo pela documentação, o problema da documentação não é meu, eu só emito a passagem. Depois que eu emitir a passagem, você se vira para agendar o PET, você se vira com a documentação, você faz o que você tem que fazer, tá? Então, tá bom. Ela foi lá, fez a documentação do PET, o PET embarcou, tá? Chegou na Holanda, ele foi deportado. Esse PET voltou para o Brasil 2 dias depois, porque o microchip dele não estava instalado. Ai, Flávia, o que eu, como agente de viagens, tenho a ver com isso? Essa cliente, ela teve um prejuízo gigantesco. Você sabe aonde que ela comprou outra passagem? Comigo, que resolvi o problema dela. Ela não comprou com a agente de viagens, que era confiança da família dela. Flávia, mas você não falou para ela, vai comprar com o teu agente de viagens? Falei. Ela falou, não, obrigada, eu prefiro comprar com você porque você vai fazer tudo para mim. Ele não faz. Ele falou para eu me virar. Eu já estou super estressada, já me virei, tive problema, eu não quero me virar, eu quero que resolvam. O cliente PET, ele é um cliente que quer solução. Ele quer que a gente dê para ele as coisas prontas. Ele é um cliente premium. Caiu? Não, vocês não estão ouvindo o áudio? Não, não. Tem Não um tá saindo, áudio. não. Ah, Ficou mudo por aqui. ela está falando sobre esse processo todo, de que ela gostou do atendimento, agradecendo por ter resolvido, enfim, ela está dando um depoimento aí. Depois, quando eu mandar, vocês escutam. Peço desculpas. E quais são, então, as normas e os prazos, que é um outro problema que eu enfrento sempre com agente de viagem? Quando vocês entram lá no site do governo brasileiro, vocês vão ver que a Europa pede uma quarentena de 90 dias para o embarque. E o que o cliente pede para vocês? Por favor, emite a passagem para o 91º dia. Só que o cliente não vai embarcar 90 dias depois, porque eu só posso dar entrada na documentação internacional depois que termina os 90 dias e 10 dias antes da viagem. Então, esse prazo de 90 dias aqui, ele é para a gente poder dar entrada na documentação e não para a gente poder fazer a viagem propriamente dita. Então, normativa de União Europeia, microchip, o microchip tem que ser antes ou no mesmo dia da vacina de raiva. Aí a gente tem que esperar pelo menos 31 dias para coletar a sorologia, e não é qualquer laboratório que faz, só temos 3 laboratórios no Brasil que fazem isso. Da data da coleta da sorologia, a gente tem que esperar 90 dias, para daí no 91º dia eu dar entrada no pedido do certificado veterinário internacional. Esse certificado veterinário internacional é 10 dias antes da viagem. Então, o total entre o início do processo e a viagem é em torno de 140 dias. Então, não adianta o cliente ligar para vocês para fazer essa emissão com 90, 60 dias, que não vai dar certo. E, além disso, a gente tem alguns países que exigem chancela. A chancela, ele é um registro do governo, falando que aquela documentação está válida, tá? E a gente ainda tem alguns países que exigem antiparasitários, e o antiparasitário vai depender em horas, normalmente, quantas horas antes da entrada no país que esse antiparasitário tem que ser feito. Quando a gente está falando de Reino Unido, e o casal que eu contei para vocês é exatamente essa família aqui, com o Julio Iglesias, quando a gente está falando de Reino Unido, a entrada é somente como carga viva em voo direto. Então, não adianta vocês venderem passagem para o cliente de vocês indo direto para o Reino Unido. Não adianta. Ah, Flávia, mas tem voo, tem voo. A hora que eu entro no site, fala que é pet friendly. É pet friendly. A hora que você vai embarcar, não embarca, porque precisa de um documento que chama AWB. O AWB, ele é um manifesto emitido pela companhia aérea para determinar uma carga especial. Então, apesar deste animal estar indo na cabine, junto com a família, ele é designado perante a lei internacional como uma carga especial. E sem a AWB, ele não entra lá. Então, se a gente quiser que o PET vá na cabine, como o Julio Iglesias foi, ele vai ter que ir para a Europa e depois da Europa ir por terra para o Reino Unido. E aí a gente tem 120 horas da hora que saiu do Brasil
até a hora que entra no Reino Unido para isso acontecer. Então, não adianta também vocês venderem um pacote de turismo na Europa, como aconteceu com o cliente que entrou em contato com a gente. O cliente fez a documentação dos dois CVIs, né, o CVI da Europa, o CVI do Reino Unido, cumpriu os antiparasitários, cumpriu as chancelas, só que o agente de viagens vendeu uma semana de passeio em Paris. E aí o cliente perdeu também o embarque. Então, todo esse planejamento, todo esse itinerário, a gente vai montar junto com você, agente de viagens, para que vocês não tenham esse tipo de desconforto com o cliente. Estados Unidos. Estados Unidos, nós temos atualmente apenas 3 companhias aéreas que fazem pet cão nos Estados Unidos, e nós temos 4 companhias aéreas que fazem gato para os Estados Unidos. Nós temos apenas 5 portos de entrada nos Estados Unidos que aceitam pet, e dependendo do lugar que você fizer escala, o pet não pode entrar nos Estados Unidos. Além da sorologia, do CVI, do Certificado Veterinário Internacional, do antiparasitário, ele ainda obrigatoriamente tem que ter o Import Permit e a reserva do Facility. E todo esse planejamento de documentação começa 50 a 60 dias antes da viagem. Então, se o cliente não tiver essa documentação preenchida antes, ele também não vai embarcar, ele vai ser barrado lá no aeroporto. Então, também não adianta o que aconteceu comigo ontem. A agência de viagens vendeu todo o processo, chegou na hora do embarque, não tinha a reserva do Facility. Eles me ligaram, Flávia, faz um check-in acompanhado de emergência para ir lá liberar o meu pet, porque eles estão pedindo um documento lá e aí precisa de um veterinário para fazer essa liberação. Quando eu entrei em contato com o cliente, eles falaram, eles estão pedindo a reserva do Facility. A reserva do Facility só é feita 45 dias antes da viagem. Não adianta eu ir lá cobrar do cliente para ir lá, porque ele não vai conseguir embarcar, porque eu não vou conseguir essa reserva, tá? Agora, se a gente estiver falando de gato, gato é um processo totalmente diferente. Como eu disse para vocês, tem até uma companhia aérea a mais que faz com gato. E se o cachorro for americano, ele vai seguir uma normativa muito parecida com a normativa do gato e não com a normativa do cão brasileiro. Flávia, eu não tenho a menor ideia de que vacina que é, não tenho a menor ideia de qual documentação que é. Você vai entrar em contato com a nossa equipe, com a nossa assessoria, e a gente vai fazer toda a análise de documentação para vocês, vai falar para vocês o que precisa, o que não precisa. E se for necessário fazer alguma parte do processo, a gente vai falar para vocês, olha, precisa fazer o Import Permit, precisa fazer a reserva do Facility, o valor para a Embark Pet cuidar disso é isso. Aí eu venho aqui falar para vocês, Flávia, o meu cliente disse que faz sozinho. É possível fazer sozinho? É possível. Vocês trabalham com um monte de viagens, vocês sabem que tem um monte de país que exige visto. Vocês conseguem tirar visto sozinhos, correto? Estou olhando aqui na câmera para ver se alguém está de câmera ligada, só tem a Tiara. Vocês conseguem fazer visto sozinhos. Mas vocês pagam para um agente fazer visto para vocês porque vocês querem que aquilo saia da forma correta. Vocês conseguem emitir um passaporte sozinho, mas vocês pagam para um agente fazer essa emissão desse passaporte para que não tenha problema nenhum. É a mesma coisa as questões de embarque pet. É possível muitas das coisas serem feitas sozinhos, como o Import Permit e a reserva do Facility. Mas por que você vai correr o risco de ter problema se você pode ter uma solução? Lembrando que esse cliente é um cliente que gosta de receber as coisas prontas, que gosta de receber tudo na mão e paga para isso, sem reclamar para ter tudo resolvido. Tá? Quando a gente está falando de Mercosul, é totalmente diferente dos outros países internacionais. Mercosul, na grande maioria das vezes, existe somente a vacina de raiva e uma quarentena de 30 dias. Porém, a gente tem alguns países que exigem a sorologia de raiva, alguns países que exigem a de leishmaniose e alguns países que exigem as duas. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que está indo para fazer viagem de férias para o Uruguai. Ele vai de carro, ele vai fazer uma road trip para o Uruguai. E ele precisa de CVI. E para ele ter o CVI, ele precisa de sorologia de raiva e ele precisa de sorologia de leishmaniose. E a validade dessa sorologia é de apenas 60 dias. Então, não é simplesmente fazer o exame, é saber se esse exame está dentro do prazo da viagem que vai acontecer. Cabine. Como funciona o pet ir na cabine? Cabine, ela tem uma série de vantagens e uma série de desvantagens. Primeira vantagem, o tutor vai junto com o pet. E isso para ele é o máximo, porque ele vai estar assistindo o pet durante todo o tempo.
Porém, a gente tem uma série de controvérsias dentro das companhias aéreas. A avaliação desse pet na cabine, ela é extremamente subjetiva. Se você pega um atendente de balcão que gosta de cachorro e de gato, ele basicamente vai ver se o peso está dentro da normalidade, vai ver se a documentação está ok e o seu embarque está garantido. Se você pega uma pessoa que não gosta de pet, ela vai arrumar pelo em ovo. Então, eu já tive negativa de embarque, porque a bolsa era 1 centímetro maior. Eu já tive negativa de embarque, porque a pessoa achou que o pet estava desconfortável na bolsa. Eu já tive negativa de embarque porque disse que o pet estava muito agitado. E eu já tive negativa de embarque porque disse que estava muito lotado o voo, então era melhor despachar o pet porque ia dar mais conforto para a família. E isso eu percebo que as companhias aéreas elas têm disponibilizado algumas facilidades de agendamento de pet na cabine, tanto para o agente de viagens quanto para o cliente final. Então, por exemplo, na Azul, você consegue, pelo aplicativo da Azul, fazer a reserva sem verificar se tem disponibilidade naquele voo ou não. Você vai reservar o pet sem saber se tem disponibilidade ou não. Então, vamos supor, aquele voo permite 4 pets na cabine e eles fizeram a reserva de 6. Os 4 primeiros embarcam, os 2 últimos eles vão arrumar pelinho ovo para negar o embarque. E eu já vivenciei isso. Isso não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Tá? Raça do pet, já vi também ser negado porque era cachorro que parecia pitbull, cachorro que parecia ser bravo, cachorro que parecia ser agitado. Eu já vi exigirem focinheira para o cachorro durante a viagem dentro da cabine, mesmo o cachorro estando dentro da bolsa de transporte. E aí, como que a gente costuma contornar toda essa situação de cabine? Primeiro, a gente acaba escolhendo a melhor bolsa de transporte, pensando no conforto, na maleabilidade e no tamanho da companhia aérea. A gente faz o adestramento do pet para que ele esteja acostumado a ficar nessa bolsa durante todo o voo, para que a hora que ele chegue no aeroporto, a pessoa que está fazendo o check-in veja que aquele pet está acostumado. E eu faço o registro fotográfico desse adestramento. Porque quando eu faço o check-in acompanhado, que é ir junto com o cliente no aeroporto, qualquer uma dessas negativas eu tenho o mecanismo de negociação para que a gente consiga fazer esse embarque ser bem sucedido. Então, por exemplo, aqui a gente tem um embarque acompanhado. Esse cliente é o Lucídio. O Lucídio ele fez um voo nacional e depois um voo internacional. No voo nacional, o Garrincha pôde voar normalmente, tranquilamente na bolsa. Quando ele foi fazer o check-in do voo internacional, negaram o embarque dele. Disseram que ele não estava confortável na bolsa. Então, nós estávamos com o check-in acompanhado, nós levamos 1, 2, 3, 4, e tem mais uma do lado de cá, 5 bolsas diferentes. E essa azul aqui, ó, é a bolsa dele, a que está perto do carrinho aqui é a bolsa dele. Nós negociamos com a companhia aérea, quem já conseguiu ali pegar o spoiler de que companhia que é que deu trabalho. Negociamos, resumo da ópera, ele viajou com a mesma bolsa que ele tinha viajado no Nacional. E a ideia de que ele não fosse na cabine era porque tinham 5 pets nesse voo internacional, quando é permitido só 4. Então, eles negaram o embarque do último, porque já tinha já tinha lotado aquele embarque. E nós conseguimos, então, o embarque do Lucídio. O Garrincha está na Itália, vivendo super bem lá com a família dele. Então, a ideia do check-in acompanhado é justamente evitar que esse embarque seja negado. Bagageiro. Quando a gente está falando de bagageiro, muitos agentes de viagem me ligam falando sobre carga viva. Carga viva é uma modalidade diferente da modalidade de bagageiro. Existe a modalidade de bagageiro, que é a que vai junto com o cliente. Então, eu tenho um cliente que está embarcando naquele voo e o pet dele vai despachado entre várias aspas, como se fosse a mala desse cliente. Esse é a modalidade que o pet está indo de AVIH, que é o pet no bagageiro. O pet indo de carga viva exige a contratação de um agente de carga. Ele não vai no mesmo voo que o cliente, não necessariamente ele vai num avião cargueiro, pode ser que ele vá num compartimento de bagageiro, mas a documentação e o processo é totalmente diferente do processo de bagageiro. Então, quando vocês me ligam pedindo carga viva, eu preciso entender se é carga viva mesmo. E sim, nós fazemos o serviço de carga viva para vocês.
ou se é um serviço de bagageiro. Quando a gente está falando de bagageiro, a gente vai ter limites de peso de 32, 45 e 70 quilos. Isso vai variar de acordo com a aeronave que estiver fazendo esse trecho que a gente precisa. Isso vai variar de acordo com o horário do voo e de acordo com a companhia aérea. Brasil é muito calor, principalmente agora, na época de outubro até março, eles impedem o embarque de animais durante o dia. Então, não adianta a gente querer embarcar um pet no bagageiro no voo do meio-dia. Ele não vai ser aceito. Flávia, mas eu liguei, tinha disponibilidade. Eu liguei, fiz a reserva. Eu paguei, vai chegar lá, eles vão negar o embarque. Porque não pode viajar pet no horário de sol, horário de calor. E aí, vocês vão me perguntar por quê? E eu vou te contar. Lembra do Joca, que morreu? O Joca morreu porque o voo dele foi de dia e ele ficou exposto ao sol e ele morreu de calor, entre aspas, cozido no sol por causa do calor. Ele teve um estresse térmico. Então, a gente não pode estar fazendo esse voo durante o dia. Outra questão importante da gente trabalhar é quando o voo tem duas pernas. O que seriam duas pernas? Quando eu vou de um lugar para outro e desse outro lugar para outro. Então, eu preciso cumprir as normas dessas duas pernas. Então, às vezes, a primeira perna são 70 quilos de permissão, mas a segunda perna é 32. Vai chegar na segunda perna, o pet não vai conseguir viagem. Então, a gente precisa fazer esse planejamento para que isso aconteça da melhor forma possível. E aí, a gente também tem a questão do medo do tutor envolvido, que é o medo do cachorro morrer. Então, eu trouxe aqui o caso do Joca e tantos outros casos que ficaram famosos aí por morrer dentro do bagageiro. Como que o cachorro morre no bagageiro? Primeiro, quando ele nunca ficou dentro de uma caixa de transporte. A primeira vez que ele vai ficar preso numa caixa de transporte é para fazer a viagem. Então, a gente precisa ensinar esse pet o que é a caixa de transporte. Segundo, esse pet tem algum problema de saúde associado? Ele tem alguma dificuldade respiratória, algum problema cardíaco, alguma síndrome de pânico, alguma coisa que possa levar esse animal a óbito? E terceiro, e não menos importante, como que foi planejado esse embarque? E eu vou usar o Joca, porque foi o que ficou famoso e que vocês depois vão conseguir buscar na internet as informações. O Joca dormia na cama com o dono dele, tinha um contato 100% com familiares o dia todo, ele nunca tinha ficado preso numa gaiola de banho tosa. Nunca, nunca. E aí, o primeiro contato que ele teve com a caixa de transporte foi no dia do embarque. A caixa de transporte era menor do que deveria ser. A caixa de transporte não era dele, era alugada. Essa caixa de transporte já tinha feito outros voos naquela mesma semana, estava toda cheia de etiquetas. E para quem nunca presenciou a logística de um aeroporto, eles leem as etiquetas da mala para saber para onde a mala vai. Então, normalmente, as malas que são extraviadas, as coisas que são extraviadas, é porque você esqueceu de tirar a etiqueta do voo anterior, aquelas etiquetinhas de código de barra que ficam presos na mala. E no caso do Joca, tinha várias etiquetas de código de barra, e uma delas não era para Sinop, que era o destino final dele. Uma delas era para Fortaleza. Então, a gente pegou um cachorro, que no estado de São Paulo, levou para Fortaleza, num calor de 40 graus, num horário de dia. Chegou lá, não tinha veterinário esperando ele, porque não fica veterinário no aeroporto 24 horas. O veterinário só vai no aeroporto para receber cães de voos que estão agendados. Então, não tinha voo agendado para estar recebendo lá. O cachorro chegou lá. O que a companhia aérea falou? O que eu vou fazer com isso daqui? Não tenho o que fazer com isso daqui. Manda de volta para São Paulo. Quando ele voltou para ele estava vivo em Fortaleza. Ele aterrissou vivo em São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, a equipe que recebeu ele não estava preparada para receber um pet. Então foram tirar ele da compartimento de carga, e aí vou falar para vocês, é o último que entra na aeronave e o primeiro que sai é sempre o pet, então vai colocar tudo que tem que pôr dentro da aeronave e depois entra o pet. Na hora que aterriza, vai tirar o pet, depois tirar tudo que tem dentro da aeronave. Então ele é o primeiro que entra e o primeiro que sai. O último que entra e o primeiro que sai. No caso do Joca, quando ele chegou em São Paulo, ele não foi o primeiro que saiu, ele saiu no meio das malas e ele ficou na pista, no sol. Depois de 3 horas que ele tinha chego, que ele foi colocado para dentro e aí ele já não estava mais vivo. Então, é uma série de falhas que aconteceram que poderiam ter sido evitadas com uma assessoria veterinária.
Então, se a hora que esse cliente foi comprar a passagem aérea dele lá na Gol com o agente de viagens, a gente fala assim, você vai voar com pet? Vou. Ele é adestrado para ficar na caixa de transporte? Você já comprou a caixa de transporte? Você sabe qual a melhor caixa de transporte para o seu cachorro? Você sabe o tamanho da caixa de transporte que ele vai precisar usar? Ah, eu não sei de nada disso. Então, peraí, que eu tenho o setor de embarque pet que vai te ajudar com isso. Você vai ligar lá, Flávia, tô com o João aqui que quer embarcar com o cachorro dele para Sinop. Você dá um suporte lá para ele? Dou. Oi, João, tudo bem? Prazer, eu sou a Flávia, estou entrando em contato a pedido do Geraldo Pomba, do Turismo Blindado. E no caso, eu vou falar o teu nome, o nome da tua agência, estou usando o Geraldo como um exemplo. Estou entrando em contato para te ajudar com o embarque do seu pet. Quais são as suas dúvidas? E ali, gente, a gente vai fechar uma parceria de trabalho junto com o cliente de vocês. Eu vou dar todo o suporte por trás ali para o cliente de vocês, para o seu cliente não ter nenhum tipo de problema e ele vai se sentir acolhido, protegido e seguro. Tá? Então, é um serviço que a gente já faz para várias agências e que evita esse tipo de medo, esse tipo de problema e garante o embarque de vocês. Outra coisa que a gente faz é montar o itinerário. Então, por exemplo, indo de São Paulo para a Suécia, eu tenho 20 possíveis itinerários com uma escala apenas. Desses 20 possíveis itinerários com uma escala apenas dois eram possíveis para um pet na cabine. Só tinha duas possibilidades de itinerário para voar. E nesse caso específico, o agente de viagens tinha vendido uma possibilidade que não dava para o pet junto. A gente conseguiu, através da consolidadora, cancelar essa passagem e emitir uma passagem nova. Mas se a gente não tivesse conseguido, se ele não tivesse entrado em contato, porque ele tinha tido dificuldade, seria mais um prejuízo aí de itinerário feito errado. E trouxe um outro exemplo, que é o exemplo do Belisário. O Belisário é um Bernese, ele sozinho pesa 50 quilos, então ele já não daria certo na grande maioria das companhias aéreas. Então a gente tinha três possibilidades de companhia aérea que poderiam levá-lo para a Espanha pelo peso dele. Só que ele ia para Sevilla. Então eu precisava fazer uma escala em uma dessas três companhias aéreas e depois pegar um segundo voo, uma segunda perna, que levasse ele para Sevilla, porque não dava para ele ir de trem, por causa do tamanho. De carro ia ser uma viagem muito longa, muito estressante para ele, então a gente precisava do segundo voo. Depois de muito trabalho da Rosana, da nossa equipe de aéreo aqui, ela conseguiu um voo que acontece uma vez por mês, que conseguia levar ele para Málaga, que era o mais próximo que a gente conseguia chegar de Sevilla. Então a gente conseguiu montar, então quem escolheu a data da viagem não foi eu, não foi a Rosana, foi o Belisário, porque a gente precisou escolher o voo que o Belisário poderia voar. E um problema que a gente teve também com o Belisário foi encontrar caixa. Essas são todas as caixas que a gente tem no mercado brasileiro, e pelas fotos vocês conseguem ver que ela é bem maior, ele é bem maior que as caixas, a gente teve que importar uma caixa da Alemanha que cabia ele dentro para ele poder fazer a viagem. Então, todo esse planejamento o cliente não precisou ter, que nós cuidamos disso para ele. Tá? E carga viva, como funciona? Como eu expliquei para vocês, quando a gente tem uma carga viva, a gente vai ter um manifesto, que é o AWB. Esse AWB ele vai ser emitido pela empresa de carga viva, é uma empresa IATA-PATA, então a gente não pode emitir como agentes de viagem, apenas agentes de carga conseguem emitir essa documentação. A gente vai ter, então, caixas que podem ser as comerciais, como eu que mostrei do Belisário, ou as caixas feitas sob medida, dependendo da raça e do tamanho do animal, tem que ser feitas as caixas sob medida. E a gente consegue fazer esse processo tanto para nacional quanto para internacional. No caso da carga viva, o peso do animal é livre, então, através de carga viva, a gente consegue embarcar cachorro, gato, coelho, passarinho, tartaruga, cavalo, vaca, boi, bezerro. Então, se você tem um cliente fazendeiro que quer exportar seu boi, a gente também consegue exportar o boi através da carga viva. Até galinha a gente já levou na carga viva. Então, a carga viva ela vai ser muito mais abrangente para os tamanhos e muito mais abrangente para as espécies, tá? Só que aí a documentação é muito específica para cada origem, destino e espécie. Então, aí, quando a gente está falando de carga viva, eu não consigo dar uma lista de documentos como eu dei nos outros casos, tá? Então, assim, no caso da gente trabalhar com carga viva, a gente vai falar especificamente de caso para caso no WhatsApp com vocês.
E aqui eu vou trazer, acho que muita gente não sabe como que é o compartimento de carga, como que é o compartimento de bagageiro. Então eu trouxe para explicar um pouquinho. Então aqui a gente tem duas aeronaves, uma aeronave menor, que normalmente faz voos domésticos, que é aquela que a gente vai ter a limite de peso de 32 quilos. Quando vocês vêm aqui no chão, deixa eu marcar aqui para poder ficar fácil. Vocês vêm aqui no chão, ó, tem uns ferrinhos. Esses ferrinhos é onde a gente vai afivelar a caixa de transporte, do lado de cá a mesma coisa, né? Essas marcações aqui no chão. É onde a gente vai prender a caixa de transporte com um pallet, com uma rede de segurança, para que ele não chacoalhe. Então, aquela falsa ideia de que o cachorro vai ficar rodando na caixa de transporte, que a caixa de transporte vai cair em cima da mala, que a mala vai cair em cima da caixa de transporte, isso não é uma verdade. Tá? E além disso, ele vai separado por essa rede de segurança. Então, por exemplo, se tiver dois pets, vai aqui um, aí vai fechar essa rede de segurança, aqui vai outro, vai fechar essa rede de segurança, e só para cada rede de segurança que a gente vai ter outros tipos de carga. Então, ele vai ter, entre aspas, uma área de primeira classe separada ali para ele, com uma caixa de transporte que ele já está acostumado e adaptado a viajar. Tá? O compartimento de carga ele é climatizado, ele é oxigenado, ele só não tem luz, tá? Ele só vai estar com a luz acesa quando ele estiver em solo. Durante o período que estiver em voo, ele vai ficar escuro, 100% escuro. Então, o pet ele tem que estar acostumado a ficar no escuro, tá? Quando a gente está falando, e aí é exatamente desse jeito que vai, tá? Naquela parte, só que aqui é um avião cargueiro. Então, um avião cargueiro ele é exatamente igual ao avião de passageiro. O que muda na skin do avião cargueiro para o avião de passageiro é que ele não vai ter janelinhas e cadeiras, tá? Aonde seriam afivelados no chão as cadeiras é onde vai afivelar os pallets com as caixas. Cada pallet vai conter somente os animais e os pertences daquela família. Então, aqui nós temos 4 animais viajando da mesma família, aqui nós temos 2 e aqui nós temos 2. Essa família estava indo de mudança, então essa caixa de mudança é dessa mesma família. Aqui a gente só tem os pets viajando, então a gente não tem caixas, porque essa família não tinha caixas, tá? Aqui não tem comissário de bordo. Quem vai dentro do avião cargueiro é o piloto, o copiloto, que na verdade também é piloto, e o engenheiro de aeronave, o engenheiro mecânico aeronáutico. Então, são essas 3 pessoas que vão lá dentro. Se essas pessoas gostarem de pet e lerem a cartinha que eu coloco em cima da caixa, todas as caixas vão com uma cartinha em cima, eles vão dar um petisco, vão tirar uma foto, e é assim que eu tenho acesso a essas fotos durante os voos. Os pilotos, os comissários tiram as fotos e mandam para a gente, e a gente acaba compartilhando com a família. E às vezes eles escrevem bilhetinhos e mandam o bilhetinho junto com a caixa ou entregam para a gente no aeroporto. E aí, quando a gente está falando também de acidente aéreo, a gente tem alguns acidentes aéreos que não são tão trágicos, às vezes eles são cômicos na internet, né? Que foi o caso desse daqui e um outro que eu vou pôr o vídeo também. Ele mordeu a caixa de transporte, quebrou a caixa de transporte e ficou solto dentro do porão da aeronave. Esse especificamente destruiu a mala de alguns passageiros lá embaixo, porque ele corroeu, ele mordeu também a tela de segurança que separava ele do resto da parte de baixo de carga. E isso acontece porque o pet ele não foi preparado para fazer essa viagem, ele não foi adestrado para que isso acontecesse. E aqui um videozinho de outro tipo de acidente aéreo. O pet ele fugiu de dentro da aeronave e ele estava correndo na pista de decolagem. Então, o vídeo está sendo feito por uma pessoa dentro do aeroporto, dando várias risadas, tirando muito saco do que aconteceu. Só que nesse período aqui que o Pet fugiu, o aeroporto ficou fechado, não podia ter nenhum tipo de decolagem. Então, a gente teve atraso de voo, a gente teve um monte de problema ocasionado por um Pet que não estava condicionado na caixa de transporte do jeito correto. É um poodlezinho. E aí, para vocês não terem esse tipo de problema, terem mais clientes e com certeza mais dinheiro, contem com a gente que a gente vai fazer isso acontecer. Nós vamos conferir toda a documentação, se o tipo de vacina está certo, se a assinatura e o carimbo estão corretos, se tem rasura na carteirinha,
se os dados estão corretos, se está dentro da conformidade internacional. Não tem documentação, a gente faz a documentação e soluciona esse problema para vocês. Nós fazemos o check-in acompanhado, então os nossos agentes de viagem parceiro podem contratar a gente para fazer o check-in acompanhado. Eu tenho já alguns clientes que são agentes de viagens até do turismo blindado mesmo, vocês podem até dar uma perguntada para eles, que a gente faz o check-in acompanhado, a gente acompanha o cliente no aeroporto e junto com o serviço a gente leva várias bolsas de transporte, como vocês viram no vídeo. Aqui, por exemplo, vocês conseguem ver que eu tenho uma bolsa cheia de bolsa dentro, para caso não fosse aceita a bolsa da Lexi, ela poder fazer o embarque. E se o tutor não puder levar o cliente o pet por qualquer motivo que seja, a passagem está errada, o documento não deu certo, o CVI não foi aprovado, está fora do prazo, o cliente precisa viajar antes, a gente leva o pet, seja ele no bagageiro, seja ele na cabine. Todos esses pets voaram já com a gente. O agente de viagens, quem vai emitir a passagem que a gente vai fazer o uso, então vocês vão continuar ganhando a passagem do cliente de vocês, vocês vão ganhar a passagem do veterinário que vai fazer o acompanhamento, a hospedagem do veterinário que vai fazer o acompanhamento. 100% desse trabalho é feito em parceria com vocês, tá? E qualquer espécie que possa ir na cabine, né? Cães, gatos, e dependendo da companhia aérea, alguns pequenos roedores, a gente leva na cabine. Se forem os grandões, a gente leva no bagageiro. E fica muitas das vezes muito mais barato levar no bagageiro do que na carga viva. Estou até com um exemplo aqui de um cliente para ele ir acompanhado, check-in acompanhado e até Lisboa, tá? Ficou $3.500. Para ele ir de carga viva, ficou $5.800. Então, é mais para vocês terem uma ideia de que, às vezes, realmente é financeiramente mais barato pagar para o veterinário levar do que pagar a carga viva, tá? E aí vocês ganham dinheiro, que na carga viva a gente não ganha, quem ganha é o agente de carga. Então, a ideia é que vocês ganhem dinheiro junto com a gente. Aí a gente tem, dentro do serviço da Embarque Pet, a assessoria ao agente, que é um serviço avulso, que a gente cobra R$ 300 por cliente. Ai, Flávia, mas você vai conferir a documentação, auxiliar no itinerário, verificar a disponibilidade do pet, fazer a reserva do pet, é o mesmo preço que o pessoal da consolidadora cobra para fazer a reserva e a disponibilidade do pet, mas você ainda vai verificar tudo isso. Exatamente. E ainda se ele fechar alguma outra coisa comigo, você ainda ganha 5% de comissão. E aí, se o cliente fechou comigo, ele que está pagando a assessoria, você vai receber, entre aspas, os seus R$ 300 de volta, você não vai ter esse gasto dos R$ 300, e ainda vai ganhar a comissão do serviço que ele fechou comigo. Flávia, achei caro. Então, você vai fechar comigo o parceiro Embarque Pet, são R$ 299 por mês. Você vai ter direito a 3 conferências por mês até dezembro. De janeiro a outubro de 2026, você vai ter 2 conferências por mês. Você ainda vai ter 30% de desconto nas conferências extras e os 5% de comissão. Flávia, mas sou do turismo blindado. Geraldo Pompa não deu uma chorada aí para você dar um descontinho melhor, para você fazer um negócio melhor para mim? Fez. E aí eu vou pôr aqui na Black Friday, pessoal do Turismo Blindado, até o dia 28 de novembro, isso vai cair para 229. Vocês vão ter 3 conferências, as consultas extras vão estar com 50% de desconto e ainda 7% de comissão. Mas eu sou maluca e a Tiara falou para mim assim, Flávia, eu quero um negócio para quem está ali ao vivo, quem está assistindo ali a palestra, eu preciso de um negócio para o cara que está ali ao vivo ganhar alguma coisa. Então, eu liberei 20 inscritos por R$ 179 por mês. Então, os 20 primeiros que entrarem em contato para fazer, vai ter o desconto da Black Friday, mais o desconto da palestra e a comissão dobrada de 10%. Tá? Então, os 20 primeiros que entrarem em contato, me chama aqui no QR Code, vocês têm o meu telefone, pode chamar, as meninas vão estar fazendo contato. Se a gente não conseguiu contato hoje, eu estou estendendo até sexta-feira para a gente fazer esses 20 primeiros inscritos. E estou abertíssima para receber as perguntas, todas. A palestra, você pode destrinchar mais, com o cliente e com a agência, não é isso? Isso. Na conferência. A conferência é a seguinte, Geraldo.
Você vai mandar para mim, eu vou pedir, você vai entrar em contato comigo assim, Flávia, eu quero que o cliente viaje para Portugal. O que eu preciso pedir para ele? Geraldo, pede para ele certificado de microchip, carteirinha de vacinação, sorologia de raiva. Aí você vai falar assim com ele, ele vai falar, não tenho nada, Geraldo. Então tá bom, eu vou te passar para o meu setor PET, o setor PET vai te orientar. Ou o que muitos clientes fazem, o João Brandão, você deve conhecer o João Brandão, ele é um cliente meu aí assíduo, ele é do turismo blindado também, do Grupo Black. O João fala assim, Flávia, não quero nem saber, o telefone do cliente está aqui, entre em contato, se vira e me fala o que eu tenho que fazer. O João, então, ele já manda para mim, ó, você liga para Maria, o número da Maria é esse, vê aí, depois me manda. Pronto, eu não quero fazer nada. Então, o João, ele fala assim, ó, a minha equipe de Embarque Pet vai entrar em contato com você. E aí eu me identifico como sendo da equipe de Embarque Pet, da agência tal, o agente de viagens tal, tá me pedindo para falar com você sobre as suas dúvidas, e aí a gente fecha todo o processo com o cliente. E eu Entendi, entrego show. um serviço mastigado para o agente de viagem. O agente de viagem já recebe isso pronto. Show. Excelente. Pessoal, dúvidas? Olha agora. Vou colocar aqui no chat o celular, se vocês precisarem. 199. Se vocês precisarem, vocês podem estar chamando e fazendo aí o Rafael, pode novo falar, Rafael. processo. Abre o microfone aí. Ô, Flávia, no caso de não utilizar as consultorias que teria de direito no mês, elas são acumulativas para os próximos meses? Rafael, não costuma ser, mas nesses 20 primeiros eu posso deixar. Beleza, beleza, obrigado. Imagina. Pessoal, e algo bastante interessante, pessoal, principalmente para quem não trabalha com o pet, escutando muito, né, as pessoas que trabalham, sempre falam que começam a ter novos clientes e clientes que indicam outros clientes, porque justamente poucas agências fazem. Então, é um cliente que você pega, você tem a chance de trazer mais dois, três, justamente Sim. porque o cliente final, ele não quer aprender por conta do dia a dia da correria, fica com medo de fazer algo errado e não conseguir barrar com o pet, porque muitas pessoas têm relatos de más experiências quando costumam ir sozinhas, né? Então, é um grande diferencial esse serviço realmente, porque poucas agências utilizam isso, por exemplo, para poder se posicionar, para poder entregar um serviço que ainda não entrega, certo? E quando você começa a fazer isso, com aquela própria base de clientes que você tem, por exemplo, você anuncia para todo mundo lá, mandando, enfim, uma lista de transmissão em um grupo que você tem, um a um, você acaba atraindo mais clientes e novos clientes, né? Então é uma oportunidade aí para E o fazer cliente boas pet, vendas e trazer gente, novos o clientes. cliente pet, ele indica muito. O cliente pet, ele é de boca a boca. O cliente pet dificilmente é um cliente preço. O cliente pet, ele não é aquele que busca preço, ele busca segurança, conforto, comodidade. Então, ele vai em quem já embarcou, ele vai em quem já fez, ele vai em quem sabe que vai dar certo. E eu tenho experiências de agentes que me contrataram para fazer check-in acompanhado. Eu fiz alguns check-ins, não tiveram problema. Aí ele falou: Ah, não vou contratar, deixa quieto, deixa que o cliente vai, que não vai dar problema. Nenhum outro deu. O primeiro que ele Sim, fez sem o meu check-in acompanhado deu problema. Me ligou desesperado se dava tempo de eu correr em Guarulhos para resolver. E infelizmente não deu. O cliente perdeu o embarque e os dois gatos ficaram para trás. Então, às vezes, o que é legal de vocês explicarem para o cliente de vocês, que é que nem seguro de carro. Você não paga o seguro de carro porque você quer bater o carro. Você não paga o seguro do carro porque você quer ser roubado. Você paga o seguro do carro que se acontecer alguma coisa, você quer ter a segurança de ter o problema solucionado. O check-in acompanhado e assessoria PET é isso. Você não está pagando uma coisa porque você quer que dê problema. Você está pagando para não ter problema. Se der um problema, você tem quem resolve. Então, é isso. É igual você pagar seguro, é para você ter uma segurança de que alguém vai estar ali para resolver o problema para você. é isso aí. Mais dúvidas, pessoal? Bom, meu amigo.
Como não tem mais ninguém aí com dúvidas, queria falar mais algo importante? Acho que é isso, pessoal. Contem comigo, o que precisar, estou à disposição. Minha amiga Flávia, muito obrigado. Foi de grande valor aí a aula. Tipo, eu gostei praticamente, pessoalmente, eu gostei bastante, em particular. Muitas coisas eu não sabia e aprendi hoje aqui. Brigadão, pessoal, para quem está nos acompanhando aí também. E para quem assistiu essa aula gravada, tá aí o contato da Flávia. Ela está à disposição aí para poder entregar esse serviço diferenciado aí na sua agência. Obrigada, gente. Uma ótima noite, uma ótima tarde, uma ótima manhã. Boas vendas. Tchau, tchau. Obrigado, parabéns.